João está microfonado? Você gostou desse termo, João? Microfonar? Eu vi você comentando algo. Estão me ouvindo aí? Não, microfone. Passou na frente da caixa. Já me avisaram, né? Não foi falha dele não, hein? Ele me avisou, hein? Não, o termo microfonar é meio estranho. Ele vai te... Falaram para mim assim, vai lá com aquele rapaz lá que ele vai te microfonar. Pensei, não é coisa boa isso aí. Mas tudo bem. Boa apresentação, João. Obrigado, Marcelo. Boa apresentação, gente. Beleza, pessoal? Bom dia a todos. É um prazer revê-los. Aquela foto assim para aparecer em algum lugar aí, né? Colocar no meu LinkedIn, né? Mudar de emprego, brincadeira. Mas depois dessa apresentação aqui, talvez seja o caso, hein, pessoal? Não sei, vamos ver. Pessoal, é o seguinte, o Varsis falou de uma maneira mais séria, né, da história da empresa. A ideia dessa apresentação aqui é falar da história da empresa também através das interfaces que nós desenvolvemos, tá? As interfaces que nós desenvolvemos com as máquinas, né? Que o mais importante é essa comunicação com a máquina, que é o que vocês usam no final das contas. Então, o título dela, uma trajetória com muitas interfaces. Então, nós vamos usar essa curva do tempo aqui para falar sobre como é que nós fomos agregando interfaces ao Agrocad ao longo do tempo. Mas aí é o seguinte, pessoal, eu falo, nós fomos agregando. Na verdade, não, tá? Quando falaram para eu fazer essa apresentação, eu fiquei até constrangido, porque, na verdade, quem é o cara mesmo que faz as apresentações, as interfaces aqui do Agrocad, é o Gustavo. Gustavo, você está por aí? Fugiu? Olha só, cara, brincadeira, o bicho não quis fazer a apresentação, ainda fugiu na hora do negócio aqui. Acho que ele previu que você ia fazer Brincadeira, isso. Viu? O Gustavo, gente, é um cara que tem que ser estudado pela NASA, tá? Por quê? O Gustavo, tudo que ele pega para fazer, ele faz com maestria. Qualquer coisa que ele se interesse, ele faz muito bem. Na empresa, a gente diz o seguinte, olha, qualquer coisa que tem uma luzinha piscando, o Gustavo vai saber te indicar a melhor solução. O melhor celular, eu não troco de celular sem falar com o Gustavo. Computador, qualquer coisa, software, desenvolvimento, o que você pensar, ele sabe resolver. Então, eu quero de antemão dar os créditos aqui, porque o desenvolvimento de toda essa parte de interfaces é feito através do Gustavo. O que me inspirou a fazer essa apresentação aqui é o foco que o Amir... Quem conhece o Amir Gironde aqui? O foco que o Amir passou para nós em relação à satisfação do cliente, né? Então tem uma frase do Amir que marcou bastante, que é essa aqui. Não existe propaganda melhor do que um cliente satisfeito, tá? Então, o Amir, ele nos deu essa mensagem. Só que, assim, na história do Agrocad, a história do Agrocad, ela nem sempre foi assim. O Varsis falando, né, parecia que a gente começou e foi tudo harmônico, né? Todo mundo estava lá. Aí a gente falou, olha, as empresas estão precisando, vamos desenvolver. Vamos desenvolver. Não. O Varsis é engenheiro mecânico, o Amir também é engenheiro mecânico. Então, teve uma certa resistência da parte do Amir em relação... O Varsis foi medrão. A parte do Amir foi meio complicada, né? Ele não queria. Então, a nossa história começou em 2011. Em 2011, eu tenho imagens para mostrar como é que foi a reação do Amir quando a gente veio com a ideia de desenvolver um software para a agricultura. Porque naquela época a gente só trabalhava com software para projeto de estrada, loteamento, essas coisas, né? Então, olha a reação do Amir, mais jovem, inexperiente, falando disso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Então, vocês podem ver que não foi fácil a nossa vida, né? O Amir, ele é conhecido como, vocês podem ver mesmo, novo ou mais experiente, né? É conhecido como sósia do Caetano Veloso. Eu, particularmente, creio que o Amir é o Caetano Veloso. Ele viaja muito,
eu andei cruzando as viagens dele para clientes com a agenda de shows do Caetano Veloso, bate certinho. Então tem alguma coisa muito estranha por aí. O Varses já foi mais fácil. O Varses ele já entrou no clima do country, da agricultura, de um jeito mais rápido, né? O Varses que é quem inspirou o personagem Woody, né? Então vocês sabem que ele é um cara mais, assim, já entrou mais no negócio, já entendeu como é que funcionam as coisas, né? Mas bom, como eu disse para vocês, eu vou fazer aqui uma curva do tempo falando, né? E começou tudo em 2011. O que tinha em 2011 para fazer? 2011, gente, o único jeito que a gente tinha era exportar para Shape. Então a gente fez um exportador para Shapefile. Shapefile genérico, né? Então era ponto, linha e polígono só. E atributos que você colocava nos objetos ali para gerar esse shape, né? Era pouco? Era. Mas para a tecnologia que tinha na época, era suficiente. Você tinha de tudo. Você tinha as máquinas, né, as colhedoras de cana, e você tinha também drones, você tinha de tudo. Só que era uma tecnologia bem mais limitada, né? Inclusive, essa questão da cor dos equipamentos começou a surgir nessa época, né? Ó, essa cor, por exemplo, já não existe mais, foi extinta. Mas tem outras cores aí, né? Vocês podem notar que eu tive que fazer assim, né? Ó, o trator eu tive que fazer ele meio preto, assim, né? Por quê? Se você coloca verde, vão falar que é John Deere. Se você coloca amarelo, vão falar que é Valtra. Coloca vermelho, vão falar que é CNH, GCO. Se você colocar amarelo, colocar azul, vão falar que é New Holland. Se você colocar verde e amarelo, vão falar que é Bolsonaro. Se coloca vermelho, vão falar que é Lula. Se você colocar todas as cores, vão falar que é LGBT. Então, pô, fica complicado, né? A gente fica um pouco limitado para colocar a cor. Então eu falei, quer saber, eu vou colocar cinza porque eu não quero briga. Uma vez eu tirei uma foto com o boné de um fabricante, achei tão bonita aquela foto, e vocês, como vocês podem ver, eu sair bonito numa foto é uma coisa um pouco difícil. Então o que acontece? Eu achei bonita aquela foto, pensei, essa vai para o Tinder e vai pro negócio aqui, né, do meu WhatsApp. Aí o Amir mandou mensagem para mim assim, olha, João, você está com boné de um fabricante, você que sabe. Você pode, ninguém vai te obrigar. Né? Mas eu acho que não seria muito aconselhável, talvez fosse o caso. Gustavo Bosch, vem aqui, Gustavo! Aí, achou que ia escapar, né? Sobe aqui, sobe no palco! Ó, gente, esse aqui é o cara que inspira o trabalho de toda a equipe, porque ele é o gênio, velho. Esse cara aqui é o culpado por todos os desenvolvimentos. Ele já está sem microfone para ele não dar uma de modesto mesmo. Ah, agora está com o microfone. Obrigado, pessoal. Ele fala assim, mas ele também é o cara aqui da programação. É o cara, tô fora. Vai lá então, Guão, depois a gente conversa. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, seguindo aqui. Então, gente, nós seguimos desenvolvendo, aí surgiu uma oportunidade que foi desenvolver interface para GS3. GS3 é um formato fechado, que a John Deere no começo ela tinha aquela ideia de, eu vou fazer tudo. Eu faço a máquina, faço o software, faço tudo. E eles começaram a ver que não era bem assim, né? Você vai fazer tudo, você não vai fazer tudo direito. É que nem o pato, né? Faz tudo, mas não faz nada direito, né? Era essa a ideia. Então eles resolveram fazer uma parceria com a gente e nós desenvolvemos para o formato GS3 em 2012. E desenvolvemos o AG-GPS da Trimble, que basicamente é o quê? É shape e uns arquivinhos a mais ali que você colocava, mas já não era um shape puro. Não era um shape puro. Então começou assim e ficou legal. Depois, em 2013, nós começamos a desenvolver outras interfaces. Primeiro para a Topcon, grande fabricante. Convido vocês a nos visitarem no stand da Topcon esse ano na AgriShow. Estaremos lá, hein, pessoal? Estaremos lá. Esperamos vocês, hein? E a John Deere disse assim para nós, olha, funcionou bem com o GS3, só que tem muita gente que tem um monitor GS2. Nós queremos que esses que têm um monitor GS2 também possam utilizar o software de vocês e ter compatibilidade. Então nós desenvolvemos para GS2. 2014 foi um ano que a gente fez um trabalho de conexão com sistemas. Então, enviar os limites dos talhões codificados para Solinftec e Hexagon. Então, mais compatibilidade.
2015, aí vem o caso dos projetos experimentais. Nós sempre procuramos ser os primeiros a participar do desenvolvimento desses projetos. A John Deere, ela criou um Yield Monitor, que é um monitor de produtividade para cana-de-açúcar, que era um esquema que funcionava como está ali, né? Então você tem aqui, olha, uma câmera, várias câmeras, né, que ficavam ali gerando um volume de cana e davam uma previsão da produtividade com mais precisão. Então nós criamos uma interface para o Yield Monitor. Não pegou muito o Yield Monitor até onde eu sei, mas independente disso, a gente criou essa interface para que, quando fosse lançado, já tivesse isso disponível no mercado. 2016 foi um ano importante, porque nós entramos como associados à Ag Gateway, que é o consórcio de empresas que cria um modelo de dados ADAPT. O ADAPT é um modelo de dados que é o sonho. Todas as empresas gravarem os dados dentro de um formato universal. Tá? Então, nós tínhamos que participar disso, né? E isso permitiu que a gente gravasse dados em muitos outros formatos para outros fabricantes. Então, foi extremamente importante a nossa participação nesse consórcio de empresas. 2017 foi um ano em que a gente desenvolveu interfaces que permitem a conexão com sistemas de informações geográficas, né, os chamados GIS ou SIG, né? Porque teve uma onda de, olha, a nossa empresa ela já compra, gasta muito com SIG, então a gente tem que aproveitar os dados que são produzidos no projeto para esses sistemas também. Então a gente tratou de compatibilizar, checar as features e fazer com que os dados fossem entregues com mais qualidade e com mais segurança para esses softwares. Depois, 2018 foi o ano em que nós desenvolvemos a interface CN1. Então essa foi um marco muito importante, porque é uma interface para um grande fabricante, a Case e a New Holland. Então foi um ponto também muito importante. 2019, desenvolvemos a interface PLA, que basicamente é uma empresa argentina que trabalha com pulverizadores e tal, e posteriormente essa empresa acabou sendo adquirida pela John Deere. Tá? Então, 2020, a Trimble finalmente lançou um formato fechado, que é o AgData, e nós criamos uma interface para esse formato. Ela continuou com outros formatos, tá? Continuou com Shapefile, ISO-XML, com a GGPS, mas nós também providenciamos para esse formato fechado. As empresas acabam criando esses formatos fechados para que elas possam incluir no formato tudo o que elas necessitam de dados, que muitas vezes o shape puro não atende bem. Então é por isso que é necessário ter muitas vezes um formato fechado. Agora, 2021, a gente viu que a gente não ia morrer, né? Tinha passado a pandemia, falou, pô, não vamos morrer mesmo, né? Então vamos continuar desenvolvendo as coisas. Então a gente pegou e desenvolveu uma interface para Operation Center. Isso foi um marco também, porque foi a primeira solução através de um portal do fabricante que permitiu acesso remoto aos dados, o envio de dados para as máquinas de uma maneira mais fácil, mais simples, né? Então isso aqui foi extremamente importante e também lançamos a interface para Raven, que posteriormente acabou sendo adquirida pela CNH. Tá? Então, 2021, nós criamos um formato muito importante também, que é o ISO-XML, é um formato aberto, mas nós tínhamos que estruturar os dados para gravar em ISO-XML e gravamos também os dados para os monitores da Stara. Vocês conhecem a Stara, né? A Stara, gente, olha, ela é fabricante desse pulverizador aí, tá? O Imperador. Então, ele fez muito sucesso na AgriShow. Eu, por exemplo, lembro perfeitamente do Amir e do Varses indo, eu acho que eles estavam querendo conhecer melhor a tecnologia, eles foram 5 vezes, acho que todas as sessões que teve, para ver as características do equipamento, né? Voltaram bastante satisfeitos, inclusive reclamaram quando parou de ter isso aí na AgriShow. É bem... Mais uma coisa muito importante aqui, outro marco, o desenvolvimento de interface para Precision Planting. O Precision Planting
é uma solução que é focada, como diz o próprio nome, né, na precisão do plantio, ou seja, ela trabalha com desligamento de seções. Então isso foi muito importante. O desligamento de seções é uma coisa que atrai muito quem trabalha com grãos, né? Para cana não é tão importante, mas para quem trabalha com grãos, por exemplo, é fundamental. O AgroCAD era muito voltado para cana de açúcar. Então nós começamos a criar outras funcionalidades para que ele fosse mais direcionado para atender também esse público aí que tinha outras necessidades, né? Outra coisa importante, desenvolvimento de uma interface para Fendt, que é um fabricante que tem equipamentos de altíssima qualidade. Particularmente aqui foi importante porque nós participamos das discussões que eles tiveram sobre o formato dos dados que eles iam armazenar, qual o formato de arquivo, como é que seria todo o processo de armazenamento, qual o espaçamento entre pontos. Tudo isso aí a gente procurou ajudar e foi uma honra auxiliá-los em relação a isso aí. Também criamos interface para Jacto, ainda naquela onda de você ter portais de fabricantes. Em 2023, nós desenvolvemos interfaces para o TAP, da Topcon, e para o TAS, da Trimble. Tá? Então, seguindo nessa ideia, né? Isso eu acho que vai ser a tendência daqui para frente. A Hexagon e a Agris, duas empresas. Bom, a Hexagon nós tínhamos já feito a interface para o sistema deles, fizemos a interface para o piloto. E a Agris é uma outra empresa que também é focada em precisão no campo, né? Então, seguindo aquela ideia de desligamento de seção e aproveitamento máximo dos recursos. Em 2023, nós mudamos um comando nosso, essa foi uma mudança muito importante. Nós alteramos os comandos de importação, criamos um comando GoImp e GoEXP, que são os comandos de importação e exportação. Nós colocamos todas as interfaces numa única tela, todos os parâmetros ficaram padronizados, e aí você, numa única tela, com a mesma interface, você faz todas as operações de importação. Isso foi bem importante, inclusive para melhorar a curva de aprendizado dos nossos usuários, né? Outras duas empresas, em 2024, interface para FJ Dynamics, perdão, Varion também, né? Seguindo aquela ideia da precisão. Em 2024, nós fizemos uma alteração no nosso sistema, outra vez, para permitir a exportação de múltiplos formatos de uma só vez. Então, você tem ali a exportação, cria o projeto genérico, fala, agora eu quero exportar para CNH, GCO, John Deere e outro formato. Você escolhe os formatos, manda exportar, ele já grava todos, e aí você usa o da máquina que tiver disponível no campo. Tá? Isso também deu mais flexibilidade. Interfaces para FieldView da Bayer, Valtra e GeoJSON, que também é um formato genérico bem interessante. Então, nós também criamos essa interface em 2024. Em 2025, nós começamos a procurar facilitar algumas coisas. No começo, os usuários do software eram altamente qualificados, como vocês. São pessoas que sabem o que estão fazendo. Só que nós começamos a perceber que começaram a entrar usuários que não sabiam o que estavam fazendo. Tá? Então, eles não sabiam que era um sistema de coordenadas, eles não sabiam como é que funcionava um sistema RTK, eles não sabiam nada. Bom, por isso é que o Varses comentou que o nosso foco é o foco bastante na qualificação. Quanto mais você qualifica as pessoas, melhor elas utilizam o software que elas têm. Então, a ideia nossa é focar na qualificação. Temos, inclusive, um parceiro que vai fazer uma apresentação, que tem uma empresa justamente voltada a esse tipo de qualificação também. Tá? Mas vejam, nesse caso aqui, o que ele faz? É uma coisa simples. Ele detecta que os dados de campo estão vindo num sistema de coordenadas e que o seu projeto está em outro. E te oferece a possibilidade de converter o sistema do seu projeto para receber aqueles dados do campo. Então, ele já faz isso de uma maneira automatizada. Então, isso aqui também foi uma coisa bem interessante para incluir usuários que não tenham muita facilidade. Aliás, é engraçado, né? Porque para algumas pessoas eu falo, eu vou no encontro de usuários, os caras já acham que eu estou, né, fumando um beck aqui, sei lá. Mas
Ele fala, eu estava me sentindo praticamente um ex-usuário que veio daqueles testemunhos, sabe aqueles testemunhos, Marcelo? E a gente só escolhe os melhores casos, né, João? Exatamente. Por isso que você foi convidado. Fui convidado. Muito obrigado, Marcelo. Eu sou um caso de sucesso, né? Eu me recuperei perfeitamente, não é isso? Maravilha. Já pode voltar a conviver em sociedade. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas tudo bem, digamos que sim. Olha só, pessoal, então essa foi uma alteração que nós fizemos também. John Deere. Bom, os monitores Gen 4, Gen 5, eles pararam de ter compatibilidade com o GS3. Então, por isso, nós tivemos que modificar em 2025 para conseguir mandar os dados diretamente no formato deles. Também fizemos uma evolução constante para a Stara, né? Para mandar aqui também para o formato específico que é a Stara. Isso é um trabalho que a gente faz direto. Direto. Muda alguma coisa no fabricante, a gente fica sabendo pelo cliente que teve problema. O cliente, muitas vezes, ele não sabe que o problema foi no fabricante. Aí a gente poderia agir de duas maneiras. Uma maneira é jogar a batata quente de volta para ele e falar, o problema é do fabricante. Outra postura, que é o que a gente prefere fazer, é falar, não, o problema não é nosso, porém nós vamos ajudá-lo a resolver junto ao fabricante. Essa ideia de parceria, entendeu? Por quê? Porque a gente é legal? Não, é porque a gente quer vender, né, gente? Vamos parar de falar frescura. Claro que é porque a gente quer vender, né? Pô, mas assim, isso ajuda muito, porque você saber que você pode recorrer a uma empresa e essa empresa vai estar lá para te ajudar, pelo menos vai estar de boa vontade, já é uma grande coisa no nosso meio de trabalho, como a gente sabe como é que são as coisas, né? Bom, 2026, até o momento, nós desenvolvemos formato GFX para Trimble, né, que até a Trimble até mudou de logo, né, foi comprada, né, PTX Trimble agora, e fizemos uma interface para os monitores, nem sei como é que se fala, acho que é CLAAS, Gustavo sabe dizer, é CLAAS, Gustavo, que você fala? O pessoal fala assim? Tá bom, deve ser isso aí. Pessoal, então, eu quero agradecer a vocês pela atenção, essa minha apresentação. Gostaria também de reforçar que o nosso foco ele está exatamente nas palavras que o Amir deixou para nós, né? Não existe propaganda melhor do que um cliente satisfeito. Essa é uma verdade absoluta, tá? Nós vamos sempre buscar a satisfação dos clientes, vamos muitas vezes desenvolver coisas para tentar ajudar vocês. Esperamos que vocês, então, nos tragam os problemas para que a gente possa ajudá-los a desenvolver e resolver esses pepinos aí que vocês têm, tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todos vocês e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Amir, João, vem aqui, por favor, Amir. Antes vem de aqui, terminar, por favor, Amir. por favor. Por favor, Amir. Essa é a versão. Para quem tem dúvidas ainda, eu gostaria que aproveitar esses minutos aqui para vocês me dizerem se o Amir é ou não é a cara do Caetano Veloso, galera. Olha só. Todo ano vocês vão ter que ouvir essa piadinha do João. Então, mas, Amir... já digam logo que sim, porque senão ele não para. Obrigado, obrigado. Não, olha só, Amir. A camisa do Agrocard exclusiva do Caetano Veloso. Tá lindo. Enfim, tudo aí tá na mão, né? Eu hoje não estava combinado, esqueci o violão. Mas Esqueceu. prometo que o ano que vem eu vou trazer e faço um número para vocês. Perfeito, Amir. Muito obrigado. Pessoal, Bom então, dia a todos aí, galera. Um abraço a todos. Vamos seguir com o evento.